Se eu olho para estes limites, eu poderia começar com, por exemplo, um que vocês já estão acostumados, a n, n, k. Então, eu quero estudar este limite quando n vai para infinito, por exemplo. Tá? Bom, eu posso considerar isto como o limite, quando n tende a infinito, de quando x tende a infinito, de xk. Ou seja, olhar para a função contínua, né? Obviamente, se este limite como se diz? Quando eu olho para o limite da função contínua, né, eu posso inclusive reverter, eu posso olhar para xk sobre ax, enfim. Esse comportamento vai se refletir aqui se eu tenho o limite tendendo, existindo, né? Neste caso, ele não existe no sentido de que ele tende a infinito, mas se eu olhasse o reverso, tenderia a zero. Então, está ok, né? Ou a recíproca. Muito bem, então, o que eu uso aqui? Este limite é o que vocês já viam no cálculo 1, é infinito sobre infinito, tá certo? Então, o que a gente faz? Deriva, usa a regra de L'Hopital, deriva numerador, deriva o denominador e se calcula o limite novamente. Então, a gente sabe que, eventualmente, o que acontece com esta potência? Depois de derivar k vezes, eu tenho uma constante. Aqui, a exponencial nunca desaparece nas derivadas. Então, por L'Hopital, eu tenho que isso daqui é igual ao limite, quando x tende a infinito, da derivada do numerador, derivada do denominador. E eu faço isto k vezes, tá certo? E cada vez eu ganho um fator log A e aqui a potência vai diminuindo. E depois de k derivadas, eu tenho o limite, quando x tende a infinito, de ax log a k vezes, cada vez eu ganho um log A, k fatorial. Ou seja, como isto não depende de x, é uma constante, usando a propriedade 4, essa constante vem para fora do limite, e este limite, quando x tende a infinito, é infinito, tá certo? Se fosse, e aí eu já sei, né? Quando é infinito, a recíproca é zero. Então, isto sendo infinito, eu tenho que isto também é infinito, e, portanto, a ordem de crescimento de AN é maior que NK. Tá certo? Outro limite, por exemplo, se eu tenho o limite de n elevado a n sobre n fatorial. Então, isto é o limite, quando n tende a infinito, de n sobre n, n sobre n menos 1, n sobre n menos 2, até chegar em n sobre 1. Ok? Agora, esta sequência, este produto, certamente é maior, isso daqui é maior do que n, tá certo? Porque aqui eu estou multiplicando por coisas maiores que 1, né? E este limite desta sequência, quando n vai para infinito, é infinito. Então, eu estou com a sequência menor que está indo para infinito. Então, a sequência maior também. Então, como o limite de n, quando n vai para infinito, é infinito, esta daqui também é infinito.
Então, isto implica que o n elevado a n é maior que o n fatorial. Pela nossa maior nesse sentido, tem ordem de crescimento maior. Tá? Bom, e eu convido a todos a brincar um pouquinho com isso, né? Vocês podem, por exemplo, olhar para a n sobre n fatorial, fazer mais um. A n sobre n fatorial, quando n vai para infinito. Vamos analisar essa daí, tá? Então, eu faço o seguinte aqui. Isto eu escolho, vamos dizer, um n grande, tal que, lembrem que a é maior que 1. Então, eu escolho um n tal que, vamos dizer, a sobre a elevado a n a elevado a n é menor, a elevado a n sobre n fatorial é menor do que meio, tá? Eu podia ter escolhido qualquer número aí, tá? Meio, 1/3, qualquer coisa. Quero um número menor que 1. Então, eu vejo o seguinte. Essa sequência eu posso escrever da seguinte forma. A vezes A2 sobre 2 fatorial. Desculpa, estou fazendo isso errado. Essa sequência eu posso escrever da seguinte forma. Aqui eu não quero fatorial, aqui eu quero n, perdão. A n sobre n, porque eu vou escrever essa sequência assim. A2, A3, A sobre 4. Aqui, no meio, eu tenho um A sobre n, tá? A sobre n mais 1, assim por diante, tá? Até a n sobre n. Então, eu tenho a sequência, o limite dessa sequência, a elevado a n sobre n fatorial, eu posso representar essa sequência, assim. Tá? E o que eu sei? Que a partir do AN, todos esses termos, por exemplo, eu posso olhar aqui, todos esses termos, cada um deles é menor que meio. Cada um deles é menor que meio. E este n é um n finito. Tá? Então, eu estou supondo que aqui não é n, desculpa. A sobre n é menor ou igual, vamos dizer, que meio. Então, com certeza, o próximo termo é estritamente menor que meio. E assim por diante. Então, estes termos influem no limite? Eles contribuem para o limite? Não, porque não depende de nzinho. Tá certo? Agora, aqui não. Aqui eu tenho algo que depende do nzinho. Muito bem. Então, olhando para a sequência desta forma, eu posso dizer o seguinte, que A sobre 1, A sobre 2, A sobre N mais 1, até A sobre N, que todos estes daqui não contribuem para o limite, quando N vai para infinito. Então, esta parte daqui não contribui para o limite. É isto que contribui. Mas eu sei que esta sequência é menor ou igual que a seguinte sequência, a n sobre n fatorial, tá? E
isto daqui é tudo. Quantos termos eu tenho de A sobre N mais 1 até A sobre N? Quantos termos existem aqui? Cada um deles é menor que meio. Eu tenho N menos E não. É este índice menos este índice mais 1. Tá certo? É assim que a gente conta os índices. Então, se eu estudar o limite desta sequência, majorei por esta sequência, eu vou ter o limite desta. E o limite desta, porque esta é sempre maior ou igual que zero, e esta eu vou provar que é zero. Então, o que que acontece aqui? Isso daqui não depende e eu fico com o seguinte limite. Isto vem para fora. O limite, quando n vai para infinito, de 1 sobre 2 elevado a n. Inclusive, 1 sobre 2 elevado a menos n, eu posso pôr aqui fora também. Então, eu ponho aqui fora, porque não depende do nzinho. Tá? E este limite é zero. Tá bom? Então, nós temos que este limite é zero. Se este limite é zero, então eu concluo que o limite de AN sobre N fatorial é zero. Portanto, o AN cresce, o N fatorial tem ordem de crescimento maior do que o A elevado a N. Tá certo? Então, é uma análise que a gente faz de quocientes de funções para determinar a ordem de crescimento. Nós vamos usar bastante essas ideias na aula que vem. Bom, outra ideia importante é a questão de sequências crescentes. Também nós vamos precisar destas noções, ou seja, sequências monótonas ou monotônicas. Monótonas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência onde A1 menor que A2, menor que A3, etc., eu digo, ou seja, AN menor que AN mais 1, eu digo que esta sequência é crescente. Se eu tenho menor ou igual, então eu digo que há autores que não usam, vamos dizer, esta nomenclatura. Para mim, me parece a mais natural, porque, por exemplo, pegue a sequência constante 1. Ficaria esquisito falar que a sequência 1 é crescente. Ela é não decrescente, né? Mas não que ela seja crescente. Porque tem autores que usam sequência estritamente crescente, crescente. Só que fica estranho, né? 1 menor ou igual que 1 é crescente. É mais preciso dizer que ela é não decrescente, ela não decresce. Né? Ok, e o reverso também. Se eu tenho A1 maior que A2, AN maior que AN mais 1, eu digo que a sequência é decrescente. E se eu tenho as igualdades, aí eu tenho não crescente. É uma sequência não crescente. Então, uma sequência é monotônica com relação a uma destas, a um destes comportamentos. Ou ela é monotônica crescente, monotônica não decrescente, tá? Monotônica é isso, que é com relação a um desses 4 comportamentos.
Então, nós podemos pensar a sequência n ao quadrado é monótona. Né? A sequência é 1 sobre n também é monótona. São vários exemplos de sequências n ao quadrado, 1 sobre n. Né? Tem vários tipos de sequências monótonas. E o que eu tenho em termos de caracterização, toda sequência que é monótona ilimitada, monótona, mas mais ainda limitada, é convergente. Tá? Aqui, para, vamos dizer, justificar este teorema, eu preciso de um axioma dos números reais, que é bastante natural, eu acho. Os números reais. É chamado axioma da completude. A prova é tão simplesinha que vale a pena mencionar, né? Limitada, vocês lembram, né? Toda sequência AN, e por limitada eu quero dizer que existe um K, tal que a sequência é majorada por esse K. Então, esse axioma diz o quê? Que, dado um conjunto de números reais, dado um conjunto S de números reais não vazio, diferente do vazio, e limitado ou seja, limitado, eu vou colocar assim, com cota superior então, existe uma menor cota superior. Existe a menor cota superior, que é chamado de supremo. Ou seja, tem uma menor, que é justamente o que a gente chama de supremo. Okay? Na realidade, o que eu quero provar é que esse supremo será o limite desta sequência. É bonito isso, né? Então, muito bem. Então, vamos só pegar aqui. Yes. Então, usando isso, eu sei que a minha sequência de números reais, ela tem uma cota superior K, então eu gostaria de usar esse axioma dizendo, bom, existe a menor cota superior, então pelo axioma, existe a menor cota superior, que eu chamo do supremo, L. Então, eu sei que o AN é menor ou igual que esse L. Tá? E, como é a menor cota superior, se eu diminuir um pouquinho, né, este valor L, já não é uma cota superior. Então, eu sei que existe
n tal que a n, a minha sequência, eu estou supondo aqui uma sequência crescente, a n é maior do que, eu diminuo um pouquinho a cota superior, eu consigo um AN maior ou igual que L menos epsilon, né? Como a minha sequência é crescente, por exemplo, eu estou provando no caso de ser uma monótona crescente, eu tenho esta desigualdade, isto é menor ou igual que L, que por sua vez é menor do que L mais epsilon. Ou seja, qualquer outra cota superior é necessariamente maior do que L. Muito bem, então, com isso, eu sei que a N, olhando só para esta parte, que a N está entre L mais epsilon, L menos epsilon, isto é, a N menos L é menor que epsilon para todo N maior ou igual que esse N que eu garanto que existe. Tá? Então, dessa forma, eu tenho este teorema, que nós vamos usar também bastante, que toda vez que eu tenho uma sequência monótona, a gente provou no caso crescente, ilimitada, é convergente. Tá? E tem outras propriedades, e eu só vou colocar mais duas que eu vejo como muito importantes, porque nós utilizaremos toda hora, que é uma propriedade sobre funções contínuas. Ou seja, se eu olho para uma sequência e dentro de uma função contínua, né, f de um a n, e eu quero calcular o limite, é como se o limite pudesse entrar para dentro da função contínua, e de fato é isso que ocorre. Por exemplo, se eu quero calcular o limite de... Vamos ver o teorema, em seguida eu coloco vários exemplos, né? Mas só para ilustrar, se eu quero calcular a raiz, o limite da raiz quadrada de n sobre n menos 1, né? Quando n vai para o infinito, eu entro com o limite para dentro da raiz quadrada, olho para o limite daquele quociente e o resultado é a raiz desse limite. Então, essa que é a ideia desse teorema e é muito útil para nós, bastante útil. Ok. Antes disso, só uma observação. Vejam como é importante a sequência monótona ser limitada, tá? Porque se ela não é limitada, este teorema não é verdade. Está aqui o exemplo, né? Então, toda sequência monótona, nem toda sequência monótona converge, né? Realmente a gente precisa do fato de ser limitada. Ok. E... Isto. Então, vejamos o próxima propriedade. Então, este teorema, outro teorema, são mais dois que são muito importantes. Se f é contínua, em x igual a L, por exemplo, ou seja, numa vizinhança em torno desse ponto. Se f é contínua e a n converge para L, então f de AN converge para f de L. Ou seja, é como se o limite entrasse para dentro da função contínua. A gente fala de forma coloquial assim, entra com limite para dentro da função contínua. Tá bom.
Então, vejamos, eu estou supondo que a F é contínua em L. Então, isso significa que dado epsilon, existe um delta positivo, tal que F de x menos F de L é menor que epsilon para x menos L menor que delta. Tá? Essa definição de continuidade. Muito bem, então eu sei isso e sei também que o AN converge para L. Então, como, o segundo ponto, como o AN converge para L, existe N tal que AN menos L é menor do que... E aqui é para todo epsilon, né? Então, para epsilon, aqui eu vou usar epsilon barra positivo, existe N tal que AN menos L é menor que esse epsilon barra para N maior ou igual que N. O que eu faço? Se eu tomo o epsilon barra como sendo delta, tá certo? E tomo x como sendo a N, então eu sei que dado epsilon existe o N, tal que f de x menos f de AN menos f de L é menor que epsilon. Então, tome o epsilon barra igual a delta e x igual a AN. Aí eu sei que existe para esse epsilon, então, existe o N tal que f de AN é menor, menos f de L é menor que epsilon para todo N maior ou igual que N, isto é, f de AN converge para f de L, que era o que eu queria provar. Tá bom? Então, essa propriedade é muito importante. Vamos ver alguns exemplos dessa propriedade para sequências. Alguns exemplos. Então, por exemplo, limite quando n vai para infinito de raiz de 4n menos 1 sobre n mais 1. Então, como a raiz quadrada é uma função contínua, eu posso, usando este teorema, olhar para o limite da sequência e depois extrair a raiz quadrada. Tá certo? Este limite, aliás, todo limite onde eu tenho um polinômio dividido por um polinômio, uma função racional, eu sempre posso calcular dividindo pela maior potência que aparece no quociente. Então, neste caso, como é n, eu posso reescrever este limite desta forma. E aí eu uso aquelas propriedades do quociente, da soma. O limite deste numerador é 4. O limite do denominador é 1. O limite do quociente, portanto, é 4. Tá? E aí, isto
raiz de 4. Não é? Então, essa que é a ideia de trabalhar com funções contínuas e poder entrar com o limite para dentro da função contínua. Ok. E mais um teorema, que é o último, que é conhecido, vocês já viram isso lá no cálculo, que é a regra do sanduíche. Regra do sanduíche é muito útil também. Como que é essa regra do sanduíche? Se a N converge para L e Cn converge para L, e a N menor ou igual que Bn menor ou igual que Cn, então eu tenho que Bn converge para L também. Tá certo? Muito bem. Novamente, eu uso a minha hipótese, que a N converge, Cn converge. Então, a N convergir para L, o que significa? Isto é, existe, dado epsilon, existe um N, vamos dizer, Na, tal que a N menos L é menor que epsilon para N maior ou igual que esse Na. E a mesma coisa para Cn. Dado esse epsilon, existe um enão tal que Cn menos L é menor do que epsilon para N maior ou igual que Nc. Ok? E aí, eu tenho o seguinte, se eu pego o N como sendo o máximo de Na e Nc, então eu sei que o An é maior do que L menos epsilon, menor ou igual que o Bn, menor ou igual que o Cn, que é menor do que L mais epsilon. Eu garanto isso se eu pego o máximo do N, para Nzinho maior ou igual que N máximo. Tá? E daí sai automático que Cn está entre L menos epsilon, L mais epsilon, e, portanto, Bn, perdão. Bn, obrigada. Bn. E isso é menor que epsilon. Ou seja, para N maior ou igual que N. O que eu quero dizer, então, isto é, Bn converge para L. Ou seja, se eu consigo, porque é a regra do sanduíche, se isto converge para L, isto converge para L, o Bn está preso, tem que convergir para L, não tem escapatória. Tá? Então, é como se fosse uma regra realmente do sanduíche. Você prende ali o Bn, comportamento do Bn. Né? E esse teorema é bastante interessante para certas sequências. Por exemplo, se eu quero o comportamento, um exemplo bem clássico, seno de n sobre n, qual é esse limite quando n vai para infinito? Ou seja, eu estou com a sequência seno de 1, seno de 2 sobre 2, seno de 3 sobre 3, né? O que está acontecendo com essa sequência? Se eu uso a regra do sanduíche, eu consigo determinar o comportamento dessa sequência.
Ela está presa entre menos 1, porque o seno de qualquer número está entre menos 1 e 1. Então, esse numerador só pode variar entre menos 1 e 1. O limite desta é 0, o limite desta é 0, portanto, o limite da função que está aqui é 0. Tá? Então, com isso, eu concluo que este limite, como este daqui tende para 0, e esse tende para 0, que este limite é 0. Muito bem. Bom, e o último tópico, eu acho que em termos de propriedades importantes que nós precisaremos para limites são essas. O último tópico importante é tratar as formas indeterminadas. Formas indeterminadas, gente, é muito simples. O que nós queremos dizer quando eu digo o limite existe? Ou seja, o limite de uma determinada função existe, ele está determinado. Formas indeterminadas é quando eu estudo um limite e o resultado desse limite poderia ser qualquer coisa, né? Indeterminado. Por exemplo, quando eu tenho um numerador infinito sobre infinito. Olhem só, eu vou colocar aqui 3 exemplinhos super rápidos e vocês vão me dizer essa sequência, esta sequência daqui. N ao cubo mais 6, N ao quadrado mais 3, e finalmente, aqui eu posso pôr 7, 8, N ao cubo menos N mais 1, sobre 9, N ao cubo mais N ao quadrado, mais 7. Tá? São aí quocientes, funções racionais, mas notem aqui a potência maior do numerador e do denominador. Do numerador e do denominador. Do numerador. Todas estas sequências, se eu calculo o limite do numerador, está tendendo a infinito. E do denominador, infinito. Aqui também, infinito, infinito. Aqui também, infinito, infinito. No entanto, se eu usar aquela regrinha de pegar a maior potência e dividir todo o quociente pela maior potência, este daqui tende a 0. Este daqui tende a infinito. E este daqui tende a 8 nonos. O que eu estou dizendo com isso? Que a ordem de crescimento de n à quinta é maior que n ao cubo. Por isso que está dando 0. Que a ordem de crescimento de n ao cubo é maior que n ao quadrado. Por isso está dando infinito. E que a ordem de crescimento de 8n ao cubo e 9n ao cubo são iguais. A ordem de crescimento é igual. Então, eu consigo provar que isto é 0, que isto tende a infinito e que isto tende a 8 nonos. Como? Dividindo pela maior potência numerador e denominador. Então, eis aí uma forma infinito sobre infinito que pode dar qualquer coisa, né? O resultado de uma forma do tipo infinito sobre infinito pode dar 0, pode dar um número finito, pode dar infinito, né? Então, formas indeterminadas têm esse tipo de comportamento. E quais são as formas indeterminadas? As formas indeterminadas, e aqui eu vou só colocar uns 2 exemplos de formas indeterminadas. Vocês já viram algumas que dá para usar L'Hopital. Então, vamos lá. Formas indeterminadas. Então, nós temos infinito vezes 0, que sempre nós podemos colocar na forma infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Tá?
outras formas indeterminadas. Então, aqui, L'Hopital, né? Infinito menos infinito, tá? Infinito elevado a zero, zero elevado a infinito, 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito? Sim, 1 elevado a infinito. É uma forma indeterminada. Então, deixa eu começar com esta forma, que é uma forma não muito usual. E o exemplo clássico aqui é limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Tá? E aqui eu vou, inclusive, deixar uma constante k. Constante k qualquer. 2, 3, qualquer número. Então, este limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a forma... Notem que é 1 elevado a infinito, porque isso daqui tende a 0, 1 elevado a infinito. Então, este é do tipo 1 elevado a infinito. Então, como que eu vou calcular este limite? Eu vou olhar para isto daqui e fazer o seguinte, aplicar e log. Quando eu aplico e log a esse limite, eu vou fazer assim, eu vou aplicar esse limite e log. E vou estudar o limite, quando x tende a infinito. E é uma função contínua. Então, eu vou concentrar neste limite daqui. Tá certo? Porque eu entro com limite para função para dentro da função contínua. Então, eu tenho x, propriedade do logaritmo, log de 1 mais 1 sobre x. Olhando para este limite, quando x vai para infinito, é infinito, log de 1 é zero, é do tipo infinito vezes zero, outra forma é indeterminada. Então, eu reescrevo este limite, como limite x tendendo a infinito, de log de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. É a mesma coisa, dividir por 1 sobre x é multiplicar por x. Agora, porém, eu tenho infinito sobre, 0 sobre 0. Este limite agora é do tipo 0 sobre 0. Então, eu posso usar L'Hopital aqui. E no final é que eu vou considerar a exponencial. Então, usando L'Hopital, eu tenho limite quando x tende a infinito, deriva o numerador, deriva o denominador. A derivada do numerador é isto, regra da cadeia. Então, é 1 sobre tudo isto, vezes a derivada do que está aqui dentro. Menos 1 sobre x ao quadrado. Dividido pela derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então, eu cancelo. O limite, quando x vai para infinito, isto vai para zero, portanto, 1. Ah, eu esqueci do meu K nessa história toda. Esqueci do K. Vamos carregar o K. O K vem para cá, o K vem para cá, só para ilustrar. O K vem para cá, o K vem aqui e o K vem aqui. Então, eu cancelo esse com esse e sobra K. Então, este limite é igual a K. Se não tivesse, se o K fosse 1, seria 1. E, portanto, agora eu tenho que olhar para a exponencial. Então, o que eu provei? Que este limite é e elevado a K. Note que se eu tivesse posto 1, o limite seria e elevado a 1. 2 seria e elevado a 2. Ou seja, esta função, ela pode se aproximar de qualquer valor elevado a k, variando k. Então, eis uma forma indeterminada que eu posso chegar em qualquer número real positivo, por exemplo. Então, as formas indeterminadas,
é isso, você não tem como dizer o limite é tal coisa, pode ser qualquer coisa. É por isso o nome indeterminada. Então, estas formas que são tipo potências, é interessante tentar aplicar E-log, por causa da propriedade do logaritmo. Esta, vocês vão ver na lista de exercício, é interessante aplicar formas conjugadas, né, quando dá infinito menos infinito. E estas, L'Hopital. Muito bem, depois a gente resolve mais exercícios. Obrigada, gente, pela atenção.